Olá pessoal, vamos lá então ver mais dois conceitos, que é o equilíbrio térmico e lei zero, certo? Da termodinâmica. Pessoal, quando eu falo equilíbrio térmico, o próprio nome já diz, é algo que está em equilíbrio, tá? E no caso aqui, térmico. Ou seja, um equilíbrio térmico nada mais é que quando eu tenho entre dois ou mais corpos e ambos estão na mesma temperatura, certo? Então, quando eles estão na mesma temperatura, dois ou mais corpos. Aí, quando eu falo da lei da termodinâmica, o que diz a lei zero da termodinâmica? Ela diz o seguinte: se um corpo A estiver em equilíbrio com o corpo B e este último com o corpo C, pode afirmar que A e C também estão em equilíbrio térmico, tá? Então, pessoal, tem um exemplo, que inclusive está na apostila, tá? Bem teórico essa parte também, que fala assim, ó, por exemplo, se um dia de frio tocarmos simultaneamente um bloco de metal e um bloco de madeira, teremos a impressão de que o metal está mais frio, quando na realidade ambos estão em equilíbrio térmico com o ambiente. Vocês concordam? Essa impressão decorre do fato de que o metal é um melhor condutor térmico que a madeira, e portanto a perda de energia para o metal é mais rápida e significativa, dando a impressão de que ele está mais frio. Apenas a impressão, tá? Um outro fator importante também, pessoal, são os termômetros, tá? São os termômetros. Pode aparecer em vestibular, tá? Então o termômetro é composto por um bulbo, pelo um álcool colorido, a haste capilar e a escala, tá? Todo mundo já viu aqueles termômetros mais antigos, né? Que quando a gente está com suspeita de febre, a mãe vem lá e coloca debaixo do nosso braço, e ele está gelado, certo? Então, pessoal, dentro do bulbo do termômetro é colocado um líquido, normalmente álcool ou mercúrio, e quando a temperatura desse líquido aumenta, suas partículas se movimentam mais rapidamente e vibram com maior amplitude, ocupando maior espaço, o que leva então ao aumento de seu volume, porque ocorre ali então o quê? Uma dilatação, tá? Essa expansão faz com que a temperatura do líquido dentro da coluna aumente, possibilitando a avaliação da temperatura por meio das graduações impressas no tubo de vidro. Então, quanto mais alta for a coluna, maior será a temperatura do mercúrio e, portanto, do ambiente. Tudo bem? Então, vamos resolver exercícios que envolvam esses três conceitos. Então, pessoal, perceba que ainda está bem teórico, certo? Então, assim, não vou ficar falando aqui muito, explicando muito algo teórico, eu vou explicar isso dentro dos exercícios para se tornar algo que não seja tão maçante, tá? Então, vamos lá para o exercício 1 da página 10. Página 10. Ele fala o seguinte: no laboratório de uma escola, um termômetro está em equilíbrio térmico com a sala e marca a temperatura de 20 graus Celsius. Nesse ambiente, há diversos livros didáticos utilizados pelos alunos para consulta sobre os conteúdos estudados, os conceitos estudados. Considerando que o termômetro não esteja com defeito, qual a temperatura mais provável dos livros? Justifique. Pessoal, considerando que o termômetro está em equilíbrio térmico com o ambiente, o mais provável é que os livros também estejam a 20 graus Celsius. Vocês concordam? Então, o mais provável é que os livros também estejam a 20 graus Celsius. Ok? O exercício 2. Quando uma pessoa está com febre, é comum colocarmos um termômetro embaixo de seu braço e deixá-lo um tempo nessa posição para depois verificar a temperatura. Qual o objetivo físico no procedimento destacado em negrito? Então, deixá-lo um tempo nessa posição. Pessoal, o objetivo, tá, é aguardar que o termômetro e o corpo entrem em equilíbrio térmico, tá? Então, aguardar que o termômetro e o corpo entrem em equilíbrio térmico. Beleza? 3. Um sistema isolado termicamente é composto por dois corpos, A e B. Suas massas são tais que massa A
é maior que massa B. E as temperaturas? Temperatura A é menor que temperatura B. Num dado instante, esses corpos são colocados em contato até atingir o equilíbrio térmico com temperaturas D. Então, uma temperatura TA' e TB'. O que podemos afirmar sobre a temperatura dos corpos após o equilíbrio térmico? O que podemos, pessoal? Se o sistema está isolado, as temperaturas TA' e TB' são iguais, tá? Se eles são isolados. Então, o corpo A ganhando energia térmica e o corpo B perdendo energia térmica nesse caso. Tudo bem? 4. Um sistema termicamente isolado do meio, existe 3 corpos, A, B e C, com temperaturas diferentes. Após atingir o equilíbrio térmico, verificamos que as temperaturas A e B diminuíram. O que podemos afirmar sobre a temperatura do corpo C? A temperatura do corpo C deve ter o quê? Aumentado, então. Tudo bem? A temperatura do corpo C deve ter aumentado. Certo? 5. Que é o na Unifesp. Um termômetro é encerrado dentro de um bulbo de vidro onde se faz vácuo. Suponha que o vácuo seja perfeito e que o termômetro esteja marcando a temperatura ambiente de 20 graus Celsius. Depois de algum tempo, a temperatura ambiente se eleva a 30 graus Celsius. Observe, então, que a marcação do termômetro, letra A, eleva-se também e tenta atingir o equilíbrio térmico com o ambiente. É isso, pessoal. Como nós já vimos no exercício anterior. Já de cara, então, a letra A. Tá ok? O exercício 6. O que fala no exercício 6? Para a gente finalizar. Exercício 6. A água possui um comportamento diferente da maioria das substâncias quando sua temperatura varia entre 0 e 4 graus Celsius. Considerando esse intervalo, se a temperatura estiver aumentando, se a temperatura estiver aumentando, o volume de água diminui. Se a temperatura estiver diminuindo, o volume de água aumenta. Com base nessa informação e no funcionamento dos termômetros, por que a água não é um bom líquido para ser utilizado em termômetros? Por quê, pessoal? A água não é uma boa substância termométrica. Porque além de só se apresentar no estado líquido, no estreito intervalo de temperatura de 0 graus Celsius a 100 graus Celsius, né, que nós sabemos sobre a pressão de um ATM, ela não apresenta uma dilatação uniforme, o que teria imprecisão na medida da temperatura, certo? Então, ali entre 0 graus Celsius e 4 graus Celsius, ela tem uma dilatação anômala, certo? O que prejudicaria as medidas nessa faixa de temperatura. Então, é por conta disso, tá ok? Então, paramos por aqui, resolvemos esses exercícios então. E na sequência eu vou gravar um sobre conversão de escalas termométricas, tá?